Governos autoritários, Socorro Rio. Governos autoritários e redes de desinformação fazem do jornalismo uma das profissões mais arriscadas do planeta. Explica aí, Socorro, meu Deus. Bem, Amadeu, hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, todos os anos, nessa data, a organização Repórteres Sem Fronteiras divulga uma lista, divulga o ranking, né, dos países, é o ranking mundial da liberdade de imprensa. Eles avaliam as condições do jornalismo em 180 países e territórios. E o levantamento de 2023 indica que as condições para o exercício do jornalismo são ruins em 7 de cada 10 países avaliados. Em 118 países dos 180, a maioria dos especialistas que responderam ao questionário relata o envolvimento de atores políticos em campanhas massivas de desinformação ou propaganda de maneira regular ou sistemática. O relatório deste ano enfatiza as consequências da desinformação e os efeitos dramáticos da indústria de conteúdos falsos no ecossistema digital sobre a liberdade de imprensa. Esse relatório também cita a inteligência artificial e eles dizem que a inteligência artificial abalou o já enfraquecido universo da mídia. Agora tem notícia boa para o Brasil, o relatório destaca a situação do Brasil, que teve aí uma mudança significativa depois da saída de Jair Bolsonaro. De acordo com a RSF, durante o mandato, o ex-presidente atacou de maneira sistemática os jornalistas e a mídia. E em 5 meses, o Brasil subiu 18 posições. Agora ocupa o lugar 92 do ranking de liberdade de imprensa. Bem, quem é o país onde a melhor situação aí para jornalista trabalhar? Bem, a Europa e especificamente a União Europeia tem as melhores condições para a prática de jornalismo. A Dinamarca ficou mais uma vez em primeiro lugar, pelo 7º ano consecutivo. Segundo lugar, e uma grande surpresa, minha amada Irlanda, está aí no topo da lista, e é o 2º lugar. Estados Unidos, 45, Amadeu, decepcionante. E lá embaixo são os lanterninhas, pior lugar para o jornalismo. Segundo aí, Repórteres Sem Fronteiras, a China, que está no número 179. E aí ele explica, é a maior prisão para jornalistas do mundo e uma das principais potências exportadoras de conteúdo de propaganda. E o número 180 não é surpresa para ninguém, nem precisa explicar, Coreia do Norte. Amadeu. Pois é, a Arábia Saudita está onde aí? Está péssima, está também lá na lanterninha. O pessoal lá também adora jornalista, o Bin Salman, né? Agora, o Mohammed bin Salman. Agora, a Cíntia tem informações de que aqui no Brasil, apesar dessa notícia boa de que com a saída do Bolsonaro melhorou um pouco para nós. Aliás, Socorro, abrindo aqui parênteses, você disse, se disse surpresa com os americanos, mas eu acho que aí tem um pedaço da era Trump, né? Não, eles estão avaliando agora. Tanto é que o Brasil subiu por causa da saída de Jair Bolsonaro. Mas também tem ataque a jornalistas, Amadeu, tem ataque à imprensa. Nos Estados Unidos, aquela sociedade totalmente polarizada. Então, isso também conta na avaliação. E há também a questão de que nos Estados Unidos, cada estado tem as leis próprias e há muitos governadores trumpistas que detestam liberdade de imprensa. Lá é muito por causa da tentativa de descredibilizar a imprensa. Que não é que não existe a liberdade. Né? A direita alternativa, primeiro o objetivo é descredibilizar a imprensa para emplacar as bolhas das fake news. Mas vamos lá, Cíntia, sobre os números ruins para os jornalistas no Brasil e mulheres jornalistas. Principalmente. Salvo engano, Socorro, o Brasil perdeu 54 posições desde o começo do governo Bolsonaro nesse ranking aí do Repórteres Sem Fronteiras. Subiu já 19, mas perdeu, ainda tem muita coisa ainda para conseguir, né, ao longo desses 4 anos. Bom, eles também divulgaram um relatório aqui para o Brasil específico sobre o ano de 2022, quando foram feitos
No final de 2022, nos últimos meses do ano passado, mais de 3 milhões e 300 mil foram feitas, 3 milhões e 300 mil mensagens ofensivas de intimidação contra jornalistas e meio de comunicações que foram registrados. 53% das mensagens eram dirigidas às mulheres jornalistas, que são os principais alvos. No Brasil, as mulheres mais ofendidas nas redes sociais são, pela ordem, a comentarista da Rede Globo, a Miriam Leitão, aparecem também a Vera Magalhães e a jornalista Andréa Sadi, também aparece nesse ranking aí. Lembrando que esses sites pesquisados, essas contas pesquisadas, elas todas têm em comum o fato de que são contas de extrema direita, são de apoiadores do ex-presidente. Um bom exemplo disso aconteceu no dia de ontem, quando o pastor Silas Malafaia publicou um tweet chamando a jornalista Daniela Lima de cretina. Olha aí, Ari. Dentre outras coisas. Aí, a jornalista cretina da CNN, Daniela Lima, e ele colocou em letras garrafais, como se estivesse gritando, aí botou, falando um monte de asneiras sobre a Bíblia, que ela não entende nada. A sua boca é um verdadeiro esgoto. E aí ele volta a gritar de novo. Esse é o jornalismo inescrupuloso da CNN. Lembrando que a publicação da jornalista foi que ela disse que ela era filha de um presbiteriano e que ela tinha crescido dentro dessa igreja e que ela compreendia a Bíblia. Por que que ela disse isso? Porque aqui no Brasil, Socorro, você deve estar acompanhando, inventaram uma fake news de que o PL, Projeto de Lei das Fake News, tentava impedir versículos da Bíblia. É até engraçado a gente falar, porque é tão ridículo, mas isso impactou a tal ponto que a bancada evangélica no Congresso Nacional retirou o apoio ao projeto de lei por causa de uma mentira. Tudo muito surreal, né? E você falou em emblemático, deixa de novo este tweet no ar, porque eu fico pensando alguém, pode tirar a taxa, alguém atribuiria essa fala a um homem de Deus? Não, de Deus não. Um homem de Deus se expressaria dessa forma, fosse tratando de quem fosse, se referindo a qualquer outro tipo de pessoa. Vamos supor que não fosse uma jornalista, vamos supor que fosse um acusado de um crime. Um homem de Deus se manifestaria com essas palavras? É uma reflexão, minha gente. Está partindo do pressuposto se diz que um homem de Deus. É um homem de Deus. Não, né? mas é o que ele se diz. A prerrogativa já... É o que ele se diz. Ungido. Ele se diz um ungido de Deus. Fala em nome de Jesus com Deus no comando. Data vênia. Pois não, Apoliana? Amadeu, assim, a gente que faz esse dia a dia de jornalismo, eu que vou pra rua todo dia, a gente sabe, né, Kátia, Cíntia, o Ari, que a gente às vezes é muito questionado no nosso trabalho. A gente é muito ofendida, as pessoas vêm querer dizer o que a gente deve falar no ar, o que a gente não deve falar, vêm colocar dedo na cara, né? Às vezes alguns políticos insatisfeitos com o que a gente diz ou deixa de dizer. Então, assim, engraçado que nas redes pode tudo, né? A gente, como jornalista, a gente não pode emitir opinião, não pode trazer fatos, a gente não pode mostrar a realidade do jeito que ela é, de verdade, mas nas redes eles podem tudo. E a Kátia? E a gente sabe que o comportamento com os colegas jornalistas, os homens, ele é bem diferente. Inclusive, para se fugir de perguntas que não se tem interesse em responder, dificilmente se diz que o jornalista ou o colega está bonito hoje. Não. Dificilmente. Mas aposto que você, Apoliana, já escutei várias vezes. Para dizer, olha, jornalista, você está muito bonita hoje. Você está muito bonita hoje. Né? E a pergunta fica sem resposta. Mostrar a genitália com repórter no ar,
abraçar repórter, passar a mão com repórter em ao vivo. Socorro está aí, está num lugar tranquilo e tudo mais. Beijar, abraçar, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Passar a mão no cabelo, passar e xingar, não é? Xingar mesmo num ao vivo, ver que a repórter um desrespeito. Porque você está trabalhando, ninguém tem que ser desrespeitado ali no seu ambiente de trabalho, nem um jornalista, nem um motorista do Uber. Mas aqui a gente está falando de como a misoginia e esses discursos de ódio, eles são realmente mais fortes e muito mais direcionados às mulheres. Desse ranking dos 10, 6 são mulheres no Brasil. Né? E é assim, parece que é chancelado. É chancelado porque, não sei, você não vê, ninguém mais vai se manifestar, outros pastores e criticar. Parece não, é chancelado. A postura de um pastor como o Silas Malafaia. Pastor, né, na igreja, não. Pessoa que guia outras pessoas. Ou seja, ele deve servir de exemplo. Obrigado, Socorro Sampaio.